Olá, meu nome é Karina Ribeiro, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui no nosso podcast Descomplica. Então, bora lá descomplicar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E no episódio dessa semana, quero trazer para vocês uma reflexão sobre o caminho do coração ou da mente. Qual caminho seguir, né? Muitas vezes a gente se pega, né, nesse dilema, né, de o que eu sigo, né? Tô ali na dúvida, eu sigo meu coração, eu sigo a minha mente. Eu tenho até, a gente tem aqui, né, no podcast um episódio que fala sobre intuição e paranoia, né, e qual distinguir uma da outra, né. E aqui eu acabo falando um pouquinho disso também, caso você já tenha assistido esse episódio. Mas aqui eu vou trazer uma outra visão, né, que esses dias eu me peguei pensando sobre, né, e aí acabei repaginando um pouquinho, né, sobre esses temas. E eu percebi que muito se fala de seguir o caminho do coração, né? É, hoje fala muito, né, da gente seguir mais aquilo que a gente gosta e tudo mais, mas a gente e não é tão simples assim, né? A gente não foi ensinado, né? Hoje, né, na fase que eu tô vivendo de estar com meu filho, eu fico pensando na educação dele, né? Como que eu vou passar os meus valores para ele, como que eu vou passar minha visão de mundo para ele, né? Sendo uma criança, né? Então eu vou ter que ter uma didática, eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar, né? Para poder ensinar o meu filho, né? E eu vejo que a gente não é ensinado isso na escola, né? A seguir o nosso coração. A gente não é ensinado a ter uma mente saudável, então, essas coisas que são muito importantes não nos é ensinado, né? E eu quero poder estudar sobre isso e poder passar para o meu filho, né? Para que ele já tenha essa consciência desde pequeno. E eu me peguei pensando, né, sobre isso. E o caminho do coração, pelo que eu entendo, o coração, eu, eu identifico ele como sendo a voz da nossa intuição, né? E a intuição é aquela voz que aparece do nada, sabe? Muitas vezes eu tô lavando louça, eu tô no banho, ou eu tô cuidando do meu filho, né? Fazendo alguma coisa assim aleatória, e do nada, né? Me vem um tema para fazer aqui no episódio com vocês, aqui, né? Pro podcast. Ai, por que eu não falo de tal coisa? E isso eu sinto muito ser a minha intuição. É aquela que, assim, ela vem normalmente do nada, ela vem uma voz sutil, né? Uma voz tranquila e não que fica te apavorando, sabe? Então eu entendo isso como sendo a voz do nosso coração, né? Então é normalmente quando te vem aqueles insights, que né, você tá pensando em algo e aí tempos depois, né, vem um insight. É quando você sente no corpo, né? Muitas pessoas têm essa sensibilidade, então muitas vezes você sente de não ir por aquele caminho, sabe? Que você sempre fez e você fala, ah, não sei, tô sentindo de hoje não ir por aqui, de mudar a rota, né? Ah, eu tô sentindo hoje de ter que passar em X lugar. Então, isso é a nossa intuição. E a gente só consegue, né? Isso é o coração. E o que eu percebo é que a gente só consegue escutar essa voz quando a gente está presente, né? Então, quando você está presente, o presente é realmente você estar aqui e agora. Se percebendo, você consegue escutar ela. Caso não, ela fala e a gente nem percebe, né? Por quê? Quando você não está presente, é porque você está na mente, né? Não sei se você já percebeu, mas você tem uma voz dentro da sua cabeça. É meio papo de louco, né? Mas você tem uma voz na sua cabeça, uma voz que fica te dizendo muitas coisas, né? Então, sei lá, já parou para prestar atenção assim? Às vezes você tá na rua e aí tá vindo uma pessoa que você conhece, e aí internamente essa voz fala, né? Nossa, e lá vem aquela pessoa, tipo, eu não gosto muito dela. O que eu faço agora?
Ou, nossa, tô encontrando aquela pessoa, nossa, eu adoro ela. Então tem uma voz ali dentro de você que ela sempre tá julgando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E essa voz é a nossa voz da mente. Nós não somos essa voz. Essa voz, ela tá o tempo inteiro falando, questionando, trazendo várias situações, vários acontecimentos que podem dar super errado, né? Normalmente ela é uma voz muito negativa, apavorada, afobada, que só mostra cenários assim muito catastróficos. Tipo assim, é muito difícil a mente, né, essa voz ela trazer cenários benéficos assim, né? Então, normalmente, essa voz é a nossa mente. Normalmente não, essa voz é a nossa mente. E a voz do coração, da intuição, é uma voz que se apresenta só que de uma forma mais sutil, né? Então ela não é afobada. E eu fui percebendo, né, que porque eu tenho essa dificuldade, né? Mesmo, né, eu estando presente, eu fico com essa dificuldade de de perceber, né? Eu falei, estou passando por alguns dilemas na minha vida, né? E eu falei, gente, como é que eu diferencio a voz do coração e a voz da mente? Porque às vezes as duas, né? Às vezes até a voz da mente, ela vem um pouco disfarçada de voz de intuição. Então às vezes fica meio difícil de entender, sabe? Às vezes ela não tá tão ela, né? Tipo, ela não tá tão apavorada. Então às vezes eu fico com dificuldade de entender quem é quem, né? Às vezes elas se misturam. E aí eu percebi que tem um fator que é muito importante, que é o seguinte: coração não combina com preocupação. Foi essa mensagem que eu recebi enquanto eu ia trazer esse episódio aqui para vocês. Coração, né? Preocupação não combina com coração, né? E coração não combina com preocupação. E aí eu parei para pensar, né? Por quê? O coração, ele age na confiança, na fé, né? Então ele vai muito mais na fé. Ele não precisa de garantias para saber que aquilo vai dar certo, ele simplesmente vai, né? Então, sei lá, um exemplo. Eu dou muito exemplo aqui, gente, de emprego, de trabalho, porque é uma área que pega muito para mim. Então, né, eu vou percebendo durante esse episódio que eu trago muitos exemplos assim em relação ao trabalho. Mas enfim, por exemplo, você não não gosta mais daquilo que você está fazendo, o teu corpo está indicando isso, então assim, às vezes você sai do trabalho cheio de dor de cabeça, né? Tipo, chega domingo à noite você já tá sofrendo que amanhã é segunda-feira e tal, não sei o quê. E isso o teu corpo tá indicando, né? E aí você já tem essa certeza. Só que muitas vezes você não sai porque você está preocupado, porque você não sabe se você vai ter dinheiro, porque você fala, cara, não tem como eu largar meu emprego, mudar agora ou ficar sem nada, porque tipo, e como é que eu vou pagar as contas? E como que e você quer saber o como que você vai fazer as coisas, sendo que tudo já indica que ele não é mais para você, mas você ainda continua insistindo. E aí que entra o coração, porque o seu corpo ele já está te indicando que aquele lugar não te serve mais, que não é mais para você. E né, você recebe sinais mesmo no corpo, né? Você já sente isso, mas você continua insistindo. O coração, ele é aquela voz que vai falar que aquilo não é mais para você, que não te serve mais. E que você pode confiar que novas oportunidades vão te aparecer se você tiver fé, se você acreditar, né? E então, só que aí vem a preocupação, e a preocupação é a voz da mente, porque a mente, ela quer ter garantias do futuro. A mente, muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade porque elas estão muito mais na mente do que no coração. Porque se você está no coração, você está presente. E se você está presente, você está vivendo o hoje, o aqui e o agora, que é o único momento que você de fato tem. Porque o passado já passou, não tem como mudar. E o amanhã ainda vai vir.
Então não tem muito o que você fazer pela manhã. O que tem para fazer, né, que é de fato mesmo, concreto, é agora. E o coração, ele age nesse momento, ele te traz para agora, sabe? Ele te traz refletir, sabe? De tipo, vamos refletir, o que que tá acontecendo? Você tá se sentindo bem? É aquela voz que, tipo, quer te acalmar, sabe? E quer trazer você pro agora, e quer realmente que você cresça, que você expanda, que você viva a sua missão de alma, que você viva o seu propósito, que você viva uma vida que tem sentido. Então é aquela voz que te incentiva, que te motiva. Ao contrário, a voz da mente, muitas vezes, uma mente que eu digo, gente, desalinhada. Porque assim, eu não acredito que você tem que só seguir uma ou outra, mas eu acredito, a não ser que a sua mente esteja desalinhada. Aí sim você segue seu coração. Mas o ideal é que as duas estejam em equilíbrio, que tanto a mente quanto o coração eles estejam em equilíbrio, né? E você consiga trabalhar com essas duas vozes em conjunto, né? Mas muitas das vezes a nossa mente ela está no estado de ansiedade. Então, muitas pessoas, né, que nem eu falei, sofrem de ansiedade porque a mente está naquele turbilhão. Então, é muita informação que a pessoa recebe. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente recebe um monte de informação que, tipo, antigamente a pessoa levaria vidas para digerir tudo de informação que a gente recebe às vezes num dia, né? Então, hoje a gente tem muito acesso à informação e é muito difícil digerir tudo isso. Então, a gente fica, né, que eles dizem, uma obesidade mesmo, né? Mental, que a gente fica tipo cheio de informação e a gente não consegue digerir. Então isso sobrecarrega o nosso sistema, sabe? E aí a gente fica exausto, fica cansado e a mente ela fica bombardeando várias informações que você tem que às vezes ela até fala, você tem que sair desse emprego, mas você precisa, sei lá, já ter uma renda X, você não vai conseguir dar conta se você sair, você vai ter que aguentar. E ela começa com aquele turbilhão de informação, você não vai conseguir, não vai dar certo, a gente vai ter que aprender tudo do zero, não sei o que, não sei o que lá, você não é boa o suficiente. E ela vai bombardeando até que você desiste, né? E a mente, ela trabalha nesse lugar da preocupação. A preocupação, ela é aliada da nossa mente. Então, quanto mais preocupações, mais você está na mente. Porque ela quer ter certeza do que vai vir. Ela quer ter garantias do futuro. Ela quer saber o que vai acontecer, né? E então ela não se entrega para o fluxo da vida, né? E a vida, ela é assim, gente. A gente não tem garantias, a gente não tem certezas, né? A gente muitas vezes tem que se entregar mesmo para o fluxo e deixar que as coisas aconteçam. Claro, fazendo a nossa parte, no sentido de fazendo a nossa parte, eu acredito que é seguindo aquilo que faz sentido para você. Quando você segue aquilo que faz sentido para você, você está fazendo a sua parte e a vida faz a parte dela. E traz as coisas para você. O como não pertence a gente. O como vai acontecer pertence a Deus. Né? E muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus e a gente quer fazer o como, a gente quer controlar tudo. E aí fica muito difícil, né? Porque é muito exaustivo e por isso que tem tantas pessoas com ansiedade, porque você quer dar conta de tudo e não dá para ser assim, né? Muitas vezes você vai ter que realmente soltar a mão do controle e deixar que as coisas aconteçam por si só. Então, a preocupação ela é aliada da mente, né? E da mente que está distorcida, né? E elas duas trabalham em conjunto. Então, quando você vê que você está ficando muito preocupado com algo, já desconfia, fala, opa, esse caminho aqui não é do coração, esse caminho aqui é da minha mente, porque eu tô gerando muitas preocupações que tipo não me cabe no momento, né? E a voz do coração não, é aquela voz que te incentiva. Eu vi uma passagem uma vez que Jesus fala, assim, gente, eu não sei versículo, não sei, não sou aquela pessoa que decora a frase, acho muito bonito as pessoas falam, ai, que nem a frase tal, não sei o que, acho muito legal, mas eu sou aquela pessoa que fala o ditado tudo errado, de trás pra frente, entendeu? Então, nem vou me atrever a querer falar igualzinho como tá na Bíblia, mas
é uma passagem que resumidamente diz assim, que Jesus fala, vocês se preocupam tanto, né, com as coisas, se vai ter comida, se você vai ter vestimenta, mas quem te criou, né, que é Deus, ele sabe que você precisa de comida e de vestimenta. Então, tipo, não precisa se preocupar com isso. Ele vai te fornecer, entende? Não precisa ficar se preocupando com isso. Tipo, leva a sua atenção para outras áreas, mas deixa que disso cuida Deus. E seria esse como, né? E eu lembro que quando eu escutei essa passagem, me deu uma tranquilidade. Porque eu sou muito assim de querer saber como que eu vou fazer as coisas. Tipo, ah, beleza, eu tenho que sair desse emprego, tá, mas como que eu vou sair? O que que eu tenho que fazer, sabe? E, essa coisa de entregar, de realmente às vezes dar um passo assim, sabe, no escuro, me dá medo, né? E eu acredito que na maioria das pessoas aconteça isso. Só que, tipo assim, claro, não tô falando que você tem que largar o emprego e tudo mais, né? É um exemplo aqui. Mas eu digo assim, que muitas vezes você já tem como fazer isso e você não faz por medo, você não faz porque você está muito no campo mental, porque você está muito ligado às preocupações e aí você fica preso naquilo e não consegue, sabe, dar uma oportunidade para o coração, dar uma oportunidade para a vida, né, para Deus te mostrar os caminhos. Eu tenho uma frase que fala assim: universo, me surpreenda positivamente. E vira e mexe, eu falo essa frase, sabe? Eu afirmo isso, eu falo, universo, me surpreenda positivamente, sabe? Porque eu acredito que Deus, né, ele tem coisas maravilhosas pra gente, sabe? E às vezes a gente fica se limitando, a gente fica acreditando que aquilo que a gente está vivendo é o máximo que a gente pode atingir, que é o máximo que a gente pode concretizar. E às vezes Deus tem tipo caminhos tão incríveis e a gente não se abre para isso por conta do medo da nossa mente, que ela fica naquele enredo, naquela narrativa, e a gente fica preso nessa voz da mente, a gente fica preso às ideias que ela traz, ao medo que ela tem, né? E na negatividade dela, e a gente deixa de viver uma vida incrível porque a gente está preso na nossa mente, a gente está ansioso, a gente está depressivo, porque a gente se desconectou do mundo, né? De Deus, principalmente, a gente se desconectou do nosso coração, né? Que para mim eu vejo que o coração é Deus, e a gente se identificou tanto com essa voz que está na nossa cabeça que a gente acha que a gente é ela, que tudo que ela diz é verdade, sabe? Quando ela diz que você não é boa o suficiente, você acredita que isso é verdade. E não é, porque isso ela tá pegando como base de dados coisas que você ouviu na sua infância, traumas. Então ela usa esse banco de dados para replicar aquelas situações que te trouxeram momentos ruins mesmo, né? E aí você fica vivendo dentro daquela cabeça, daquela voz ali, e você não consegue mudar, né? E aí você me diz, tá, e como é que eu faço para não escutar essa voz mais, né? Claro, parar de escutar não vai ter como, ela existe ali dentro. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente começa a se autoconhecer, que a gente começa a meditar, né? A meditação, gente, ela é o remédio para quem tem ansiedade. Então, se você tem ansiedade, medite, trabalhe a sua mente, porque é, é aonde a meditação é aonde você realmente se encontra, sabe? é, é onde você encontra a paz. No começo é desafiador, mas com o tempo, sabe, é maravilhoso mesmo a sensação. Então, para quem tem ansiedade, eu realmente recomendo muito que você medite e que você escute mais a voz do seu coração, sabe? Que você realmente comece a acreditar mais no seu coração, na sua intuição, que é um poder pessoal nosso, né? E todo mundo tem intuição, né? Uns não, acabam escutando mais, outros menos, mas é uma coisa que é treinável, né? Que está disponível para todos. Então, eu deixo aqui, gente, essa reflexão que acabou ficando maior do que eu imaginava,
mas foi do meu coração, sabe? Que eu tô gravando aqui pra vocês. Realmente eu sinto assim que precisava falar tudo que eu disse, né? E de alguma forma vai ajudar alguém que estiver escutando e que você possa escutar o seu coração, que você possa dar mais vazão, sabe? E caso a sua mente esteja um turbilhão, são muitos pensamentos, né? E você não sabe o que fazer, medite, sabe? Medite, conversa com Deus, peça ajuda mesmo, né? E volte mais para o coração, volte mais para o presente. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E, e é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido. Peço para que vocês me sigam lá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá no Instagram também, né? Alguns episódios eu tô colocando também lá no YouTube para vocês, né? Episódios que estão aqui, mas que eu tô colocando no YouTube. Então, peço que vocês me sigam lá pra gente crescer a comunidade. E agradeço de coração por tudo, por esse espaço. E nos vemos no próximo episódio.